Rapaziada, o clima tá tenso entre Corinthians e Flamengo e olha a trocação de farpas. As vésperas da semifinal da Copa do Brasil tão coisa de maluco, viu? E se não tiver, eles vão pagar. Simples. Numa fase como essa, é melhor vocês ficar quietos. É melhor ficar... Porque o buraco é muito mais embaixo e a gente nem sabe disso. Você vai ver no vídeo de hoje o Neto detonando a CBF, falando que o Flamengo é favorecido, a resposta do Marcos Braz, falando sobre o Hugo Souza e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Hoje nos Donos da Bola, o Neto aproveitou ali para meter o pau na CBF e detonar o que ele chama de favorecimento ao Flamengo. Ver o que vai acontecer nos próximos anos, mas não tem problema que seja 1h da tarde. Na verdade, eu fiquei sabendo uma informação que o próximo, que vai ser adiado o segundo jogo da equipe do Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo entrou com mais um, como é que fala? Requerimento? É requerimento que fala, Recurso. Recurso, mais um recurso, e o segundo jogo vai ser para 2025. É quando o Pedro sarar da cirurgia, é o jogo que o Corinthians vai querer, porque... Só ano que vem. Eu acho que os flamenguistas aí, né? Só ano que vem, tá bom pra vocês assim? Porque tudo é pra vocês, cara. Vocês prejudicam... Ó, vocês jogaram no Maracanã, quando tinha gente morrendo no Maracanãzinho. Hospital de campanha dentro. Hospital de campanha, vocês jogaram. Vocês quiseram mudar o mando de jogo. Vocês do Flamengo aí, mas vocês que são flamenguistas, e aqui não tem só... Meu irmão, se tem um cara que dá pau no Corinthians, sou eu, truta. E recebo crítica pra caramba de todos os corintianos. Tem muita gente que me odeia, que é torcedor corintiano, que me odeia por causa disso. E tá tudo bem, eu trabalho pra Band. Muita gente ficou brava comigo ontem, e com vocês também, na opinião de vocês, em relação que, pra mim, a arbitragem não fez absolutamente nada pro Corinthians perder o jogo pro São Paulo. Nossa, os corintianos acabaram comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora o Flamengo jogou com o hospital de campanha no Maracanã, o mando de jogo, lembra disso? Voltou a treinar antes, como ninguém sabia. Acho que a Rede Globo que botou um drone, a Rede Globo que viu os caras treinando antes. Mas vocês, flamenguistas, não falam nada? Jornalistas flamenguistas. Aí quando a gente tira um sarro que a torcida do Flamengo é terceirizada ou não, e tá tudo bem. Vocês não falam que a torcida do Corinthians, a maioria tá presa? Que não tem dente, que não estudou? Vocês não falam isso? Vocês falam isso. Qual o time que você mais odeia? O Corinthians. Qual o time que você mais... É o Corinthians. Qual o time... É o Corinthians. Pode fazer uma campanha em qualquer que seja a torcida, o time que eles mais odeiam é o Corinthians. E que tá tudo bem também. Tá tudo bem, mas a gente não pode ser injusto naquilo que está escrito no regulamento. Se na sua casa, ou se na escola dos seus filhos, ou se no contrato que você tem profissional, ou se no contrato que você tem na sua família, se está escrito lá uma coisa que você tem que cumprir, aí vem a escola, aí vem o governo, aí vem quem quer que seja e muda aquilo que está escrito. Você vai achar legal isso para você, para sua família? Ah, mas quando é para um clube que é odiado e amado ao mesmo tempo, aí vem a parada que as pessoas não têm o entendimento de falar aquilo que é verdade. Não é verdade? Então, se fosse pro Flamengo, meu irmão, se o Corinthians estivesse falando, eu falaria isso. Se fosse pro Palmeiras, eu falaria isso, o Veloso, Souza e também o Quesada. Mas, nesse momento, há uma divergência de opiniões em relação a isso, e principalmente pela internet, YouTube, o raio que o parta, que muita gente puxa a sardinha pro seu lado. E isso aconteceu em várias vezes. Lembra quando o São Paulo disputou o título de Libertadores contra o Atlético Paranaense? E ganhou de 4-1 lá no jogo do Beira-Rio? Porque não tinha arquibancada. Tá no regulamento, não estava no regulamento? Ó, você só pode disputar a final se você tiver esse número de capacidade. Ideal. Por exemplo, o Bragantino aí outro dia não tinha que disputar os jogos porque tinha que ter 16 mil pessoas da Sul-Americana. Pô, tá pra todo mundo. Ah, mas quando é pro Flamengo, tudo pode. Porque a CBF sempre foi Flamengo. Sempre o Vasco, sempre o Fluminense, sempre o Botafogo, sempre se lascaram em relação à grandeza do Flamengo lá dentro da CBF. É mentira minha?
É só vocês verem todos os jogadores que são punidos, tudo que acontece. Agora, é justo com o Vasco e é justo com a equipe do Flamengo? Aí eu vou falar da parte técnica. Pô, se no Flamengo não tiver o De La Cruz, não tiver o Gabigol, não tiver o De Arrascaeta, não tiver o Pulgar, Rossi. pô, não tiver o Rossi, não é muito melhor pro Corinthians ganhar o jogo? Facilita. Pode até não ganhar, mas faz parte do jogo. Mas não são vocês aí, flamenguistas, que dizem assim, mas o fair play do Corinthians, não sei o quê. Ué, mas o Flamengo que não contratou esses jogadores de seleção e não sabia disso. E o Gerson também. E tem o Gerson também, que é monstro sagrado. Tem o Alessandro aí, que pode ser convocado também, o lateral esquerdo. Então, aí o Flamengo falou, vamos lá, senhor, a gente vai disputar, a gente não ganhou a Libertadores, estamos fora, a gente precisa ganhar a Copa do Brasil, eu preciso do meu time titular. Eu mando o treinador embora. Olha só, contrato um ex-jogador, porque ele é jogador ainda, ele fez no Sub-17. Pode ganhar o título, pode fazer o que quiser o Felipe Luiz. Mas se perder, a incompetência da diretoria do Flamengo é tão grande que eles pagaram 50 milhões de multa só de jogador. Treinador. De treinador. Se fosse o Corinthians. Olha o Palmeiras, a grandeza da Sociedade Esportiva Palmeiras em relação ao Abel Ferreira. Nos últimos anos, você bota quantos treinadores o Vasco mandou embora? Quantos treinadores o Fluminense mandou embora? Quantos treinadores o Corinthians mandou embora? Quantos treinadores o Santos mandou embora? Quantos treinadores o Bahia mandou embora? Flamengo. Quantos treinadores o Flamengo mandou embora? Olha o Palmeiras, com um cara. Ele arregaça todo mundo. Olha quanto que o Palmeiras deixou de gastar. Então, aquilo que o Abel ganha é muito pouco. Daquilo que os clubes fazem em relação a só treinador. Só treinador, desde que o Abel assumiu, todos os clubes da Série A tiveram 111 treinadores. 111! E o Palmeiras, só um, que é um monstro. É mascarado, é snob, muitas vezes passa do limite em relação a não respeitar o povo brasileiro. Já desrespeitou mulher, já desrespeitou jornalista, já fez um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas ele, como treinador, pelo amor de Deus, um só! Aí vem o Flamengo e vem o Atlético, que tem o Savarino, tem o Hulk, Paulinho, não, desculpa, Savarino não, o outro, o Vargas, tem outros jogadores lá, tá? Batalha. Zaratio, aí fala assim, aí a CBF, de uma maneira muito esdrúxula, muito covarde, mas aí ô Reinaldo, você não vai ajudar o Corinthians, não? Você não vai ajudar um dos grandes clubes da sua federação? Hein, Reinaldo, você que é presidente da Federação Paulista de Futebol, você vai ficar quieto? Você não vai bater de frente aí com o Edinaldo? Bom, vamos lá, vamos supor então que fosse o Vitória ou o Bahia que estivesse na condição do Corinthians e Vasco. Eu duvido que o baiano ou soteropolitano, Edinaldo, que é presidente da CBF, deixaria acontecer isso. Não deixaria, Veloso, Souza e Quesada. O Corinthians... Mas não deixaria nunca. O Corinthians é o maior prejudicado nessa história dos Isso. 4 semifinalistas. Eu tô falando. E olha, se de um lado vem porrada, do outro só vem voadora, viu? O Marcos Braz e o Spindle, em coletiva na apresentação do Felipe Luiz, falaram que se o Corinthians quiser usar o Hugo, vai ter que pagar. Braz, Bruno, ainda nesse tema Corinthians, né? Amanhã é um jogo decisivo e tem uma questão envolvendo o goleiro Hugo Souza. No dia do sorteio lá na CBF, o presidente Augusto Melo disse que estava tudo encaminhado e que o Hugo era do Corinthians. Hoje é 1º de outubro, eu queria saber se tem alguma sinalização para essa compra em definitivo ou se eles pagaram ou vão pagar para que o Hugo jogue amanhã. Olha só, se na data o jogador tiver definitivo com o Corinthians, eles não precisam pagar. Se não tiver, vão pagar. Simples assim. Por enquanto não tem nenhuma comunicação, nem de pagamento da multa para poder jogar, nem de aquisição em definitivo. Na minha análise, assim, pensando friamente, eu acho que já não dá mais tempo. Porque são 3 horas da tarde. Eu acho que o processo vai bater aqui no Flamengo. O Flamengo precisa assinar. Eu preciso fazer algumas coisas, eu acho que não dará tempo, mas são 3 horas da tarde. E se não tiver, eles vão pagar. Simples. E é claro que o Marcos Braz e o Bruno também comentaram sobre a polêmica decisão da CBF de alterar as datas do confronto da Copa do Brasil. Braz, Spindle, boa tarde. A semifinal da Copa do Brasil já começou. Corinthians e Vasco ingressaram no STJD
né, por conta da CBF ter alterado as datas do segundo jogo em relação à data FIFA. Inclusive, enquanto vocês estavam aí apresentando o Felipe Luiz, o Flamengo lançou uma nota oficial com um posicionamento em relação à troca dessas datas. O que te parece, Braz? O Corinthians pressionando, de repente forçando uma barra para enfrentar o Flamengo todo esfacelado, sem os convocados nessa data FIFA? O Vasco a mesma coisa em relação ao Atlético Mineiro? Vocês podem comentar sobre isso? Eu acho que essa decisão é uma decisão da CBF. A decisão da CBF, em muitos outros momentos, elas não foram benéficas para o Flamengo. O Flamengo entendeu, o Flamengo jogou, perdeu, ganhou. Eu acho que esse momento, a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. Eles dizer para o Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar 7, 8 jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso é o Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. Eu acho que é... Agora, o presidente lá também tem torcida, também tem a imprensa que cobre o Corinthians, tem os blogueiros, tem essa mídia alternativa que também faz uma pressão enorme. Então, ele também está fazendo o jogo dele, eu entendo. Mas ele sabe que não vai adiantar nada. O jogo vai ser no dia que já foi determinado. Como várias vezes o Flamengo também reclamou e não adiantou muita coisa. Isso, acho que o Marco já falou praticamente tudo. A gente jogou, 10, ou somando tudo que vai jogar na temporada, jogamos 10, 12 jogos dentro de datas FIFA. E aí você jogar o jogo 1 ou 2 dias depois de uma data FIFA, o atleta que vem da seleção, obviamente ele faz todo o esforço para jogar, mas se ele jogar a partida inteira com 48 horas, e às vezes nem é 48 horas, nem são 48 horas, você tem um voo, às vezes é distante, mesmo fretando um jato, voa de madrugada, perde a noite de sono, de recuperação, é complicadíssimo, até para a saúde do atleta. O Flamengo já jogou 10 jogos, vai jogar 12, talvez aí no ano, dentro de data FIFA. A gente tentou alterar essa situação, não conseguiu. Eu acho que nesse caso, e a gente já criticou tanto a questão do calendário, a posição da CBF me parece coerente, porque o Campeonato Brasileiro foi sempre o campeonato onde ela fez os ajustes do calendário em relação à necessidade de jogar dentro da data FIFA, e aí não faz muito sentido, na hora que está chegando numa fase semifinal, você proteger o Campeonato Brasileiro e sacrificar a Copa do Brasil. Eu acho que nesse caso a CBF está sendo coerente, mas como disse o Marcos, as decisões de calendário são da diretoria de competições e do presidente da CBF, eles são soberanos para tomar essas decisões. Eu não sei por que agora a soberania deles está sendo questionada na justiça. Acho que até aventaram aí a justiça comum, que eu acho que, se for usada, pode causar punição esportiva grave, né? Mas vamos ver até onde eles vão aí. O que a gente tem que fazer é resolver dentro do campo. Um ponto também que eu quero aproveitar a sua pergunta é que, infelizmente, quando o Corinthians toma esse passe, toma essa atitude, isso extrapola e muito somente para a data do jogo subsequente na volta. Ela passa por uma pressão na arbitragem, ela passa por, já com um monte de conversa fiadas falando que o Flamengo está sendo beneficiado. Então, infelizmente, isso extrapola somente a data dos jogos. Você já, na minha visão, já vem uma arbitragem para cá altamente pressionada
com a história de benefício de A, B ou C. Então o Flamengo também tem que ficar atento para que se isso não seja com esse objetivo, em vez de ser somente as datas, mas já com outros objetivos que não são somente esses em relação ao calendário. E que se meça bem a pressão nas bolas lá, no jogo de volta em Itaquera. Esteja com a pressão direitinho, todas as bolas. Aproveitar a pressão das bolas também calibradas direitinho. As duas pressões que tem que tomar conta do Corinthians. Mas o Neto não parou por aí. Detonou a CBF, seus presidentes e tudo que tinha direito. Vocês acreditam mesmo nas pessoas que dirigem o futebol brasileiro? Vocês acreditam que isso é sério? Vocês acreditam mesmo? Vocês viram a bolinha da Copa do Brasil, Cruzeiro e Perdeu. Souza. E perdeu ainda. Aqui a bolinha. Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam nessas bolas? Vocês acreditam mesmo? Vocês têm noção da arbitragem, do VAR, a bola que... O cara que tá assim... Tira o GC aí. O cara que tá assim, ó, ele tá mais pra lá, né? Aí o cara que tá assim, aí o cara dá impedimento, aí o bracinho aqui, aí a cotoveladinha ali, aí um lance ali. Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam numa arbitragem que ela não é profissional? Vocês acreditam num VAR que não é profissional? Como é que você pode acreditar nas pessoas que não são profissionais? Como é que você pode acreditar nas pessoas que eles traçam uma linha e a linha não é verdadeira, que você não sabe? Isso aí, você tira campeonato, você manda treinador embora, o seu clube cai para a segunda divisão, o seu clube ganha título. Vocês acreditam nisso mesmo? Então tá bom, se vocês acreditam, então vamos dar todo mundo de trouxa, vamos todo mundo ser trouxa e vamos falar do futebol. Né, Marinho, que foi governador aqui, arrebentou com um monte de gente aqui na ditadura. O Vladimir Herzog também. Eu tenho tudo, eu leio, eu sou uma pessoa, pode ser burro, pode ser muito burro, mas eu sou uma pessoa sábia nesse sentido. Aí veio Rogério Caboclo, sai também por assédio sexual que está sendo acusado, não sei nem como é que tá a parada aí. 6 meses, vaza. Aí vem Marco Polo Deonero, que entrou na Federação Paulista de Futebol depois de 30 anos, quando saiu do Goiás José Fará. O cara comandou o futebol e só não foi preso porque ele conseguiu sair da Suíça, porque ele estava no mesmo hotel que o Zé Maria Marim. Aí veio o que é o mais velho. Veio quem? Quem que o Ricardo Teixeira, que saiu e também, se viajar, é cana. Isso, olha só o futebol brasileiro porque é dirigido. Eu estou falando de 4 presidentes da CBF, que nós estamos na 5ª Copa sem ganhar. E a gente se preocupa com o Vinícius Júnior, com o Neymar. O Rogério Caboclo conseguiu uma liminar, mas saiu fora da CBF. 6 meses antes. Aí, o Ricardo Teixeira colocou quem? O Edinaldo, que tinha 30 anos de Federação Baiana. 30 anos. Não é que ele ficou 3 anos, dois campeonatos. Não, 25 anos. Aí veio o Edinaldo. Aí teve um borococó, lembra aqui, para não sei o quê, destituíram ele. Aí veio uma canetada, voltou para classificar. O Brasil para as Olimpíadas. Não classificou. Então, esse é o futebol mesmo que vocês acreditam? Aí vem um otário de um Zé Ruela igual eu, que é um apresentador BTCref, um apresentadorzinho que não sabe falar, um apresentador que muitas vezes toma dura de todo mundo e que pode tomar processo e que pode perder o emprego porque esses caras são violentos de poder. Mas violento de poder, 2 aí já tentaram me derrubar aqui, mas não conseguiu. Não conseguiu. E fora os outros que tentam sistematicamente, presidente de clubes, dirigentes, treinadores de seleção brasileira, que já vieram aqui. Treinadores de seleção brasileira de Copa do Mundo vieram me derrubar aqui 2, que são monstruosos. Não conseguiram. Não tiveram a oportunidade. Sabe por quê? Porque aqui não tem sujeira. Aqui, se os caras quiserem me mandar embora, pode me mandar embora. Se eu tiver errado, tá tudo certo. Mas aqui a coisa é limpa. É limpo o que acontece na CBF nos últimos 20 anos. Como é que pode uma instituição que arrecada bilhões e bilhões, que é detentora dos eventos, que vende tudo, os últimos 4 presidentes foram destituídos do cargo? Mas vocês acreditam mesmo na arbitragem?
Vocês acreditam mesmo que o futebol é limpo? Que o futebol é esse tipo de futebol? E aí, isso é uma coisinha bem pequena no meu entendimento, as datas do Flamengo. Mas eles são tão cara de pau que eles não têm nenhum tipo de receio. Eles não têm nenhum tipo de receio. E aí fica aí o Corinthians, não sabe se briga, aí o Vasco não sabe se briga, porque vai ter retaliação. Sabe como que é a retaliação? É pênalti para um lado, cai para a segunda divisão. Eu vou falar uma coisa que eu não sei, mas eu estou imaginando agora da minha loucura. Do Corinthians, se fizer isso, se não cai para a segunda divisão. Do Corinthians, se não fizer isso, se a arbitragem não arrebenta o Corinthians. Do Corinthians, se começar a querer brigar muito com a CBF. Do Corinthians e do Vasco, se vai conseguir permanecer na primeira divisão. Vocês não sabem como é que é a parada toda? Ou é mentira minha, vocês que trabalham no GE, no Raio que eu parta, em outros programas de televisão, aberto, fechado. Vocês têm coragem de falar isso? Do Corinthians, se o pênalti contra o Internacional não vai ter. E o Internacional não tem nada a ver. Do Corinthians, se vai jogar fora, um jogador é expulso. Numa fase como essa, é melhor vocês ficar quietos. É melhor ficar... Porque o buraco é muito mais embaixo e a gente nem sabe disso. Nem sabemos disso. Nem quanto jogador e muito menos como apresentador. Mas a gente sabe que nos últimos 20 anos, 4 presidentes foram destituídos do cargo mais importante do futebol mundial. E que nós temos a 4 Copa do Mundo, a 5ª Copa do Mundo sem ganhar. 4, 8, 12, 20, 24. 5 Copas do Mundo sem ganhar. 5 Copas. Então, se vocês querem esse futebol, essa vergonha aí, vamos ver o que vai acontecer. Coloca os gols... E eu te pergunto, torcedor, nesse cenário, quem é que tá sendo prejudicado de verdade, hein? A CBF tomou a melhor decisão? Comenta aqui, quero saber a sua opinião sobre tudo isso.